Você está na África, terra de uma vida selvagem única, berço de uma grande variedade de culturas e línguas, e acima de tudo, local do maior deserto quente do mundo, o Saara. É de dia e você está louco por uma sombra e água fresca. Afinal, está andando há dias, tentando encontrar um daqueles oásis que parecem preciosos. E sente que está perto, mas o horizonte continua esticando e esticando. Sua mente está cansada e seu corpo está sentindo todo o calor. É como se tivesse comido um prato cheio de pimenta, pelo tanto que está suando. E quando digo quente, pense em quase 38 graus. Não é de admirar que isso esteja acontecendo, afinal você se encontra no maior deserto quente do mundo. Eu digo deserto quente, pois as maiores paisagens desérticas são, na verdade, as frias, localizadas na Antártida e no Ártico. O deserto congelado da Antártida gelada tem mais ou menos o tamanho de 1 milhão de vezes o Aeroporto Internacional de Los Angeles. O deserto do Ártico é um pouco menor que isso. Agora, caso você não saiba, o do Saara está situado no norte da África, estendendo-se desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. Ele ocupa uma área grande o suficiente para colocar cerca de 100 mil parques temáticos da Disney World lado a lado. Segundo os cientistas, as fronteiras dele estão se expandindo. Os desertos geralmente se formam nos subtrópicos, por causa do que é chamado de célula de Hadley. O ar sobe no Equador e desce para os subtrópicos. Essa circulação de ar tem um efeito de secagem que ajuda na formação de paisagens desérticas. Desde a década de 1920, considera-se que o Saara cresceu mais de 10%. Como isso está acontecendo? Bem, vamos começar do início. Você provavelmente conhece o Saara como um dos locais mais inóspitos da Terra hoje. Apenas para conhecimento, para um lugar ser considerado um deserto, tem que receber menos de 10 centímetros de chuva por ano. Devido ao índice de precipitação muito pequeno, trata-se geralmente de uma região seca e árida. Há pouca umidade no ar e as temperaturas diurnas podem chegar a 54 graus. Normalmente não há tanta vida animal e vegetal por causa da falta de água. Mas no caso do Saara, nem sempre foi assim. Pode ser difícil imaginar o norte da África sem as toneladas de areia de hoje. Mas cerca de 20 mil anos atrás, ele era na verdade um grande oásis. Descobertas recentes mostram evidências claras do que os cientistas agora chamam de Saara Verde. Em meados de 1800, um explorador alemão cruzando a região encontrou algumas pinturas e gravuras que artistas nômades haviam deixado para trás. O que ele viu não se parecia em nada com o que conhecemos na atualidade. Em vez de uma paisagem árida apenas com camelos e vegetação desértica, as imagens rupestres retratavam animais da selva, como girafas e hipopótamos. Havia até gado e animais de pastoreio, como bois e ovelhas, algo que parece impossível para o Saara atual. Os artistas geralmente desenham o que vem ao seu redor, então essa descoberta realmente intrigou o explorador alemão. Os desenhos eram tão detalhados que os autores devem ter tido contato próximo com aqueles animais. Você pode encontrar estas artes rupestres espalhadas na parte norte do continente africano, do Saara Ocidental à Arábia Saudita. Os geólogos logo se interessaram e encontraram as primeiras pistas do que isso poderia significar. Eles conseguiram confirmar que, de fato, o norte da África já foi muito mais úmido. E encontraram evidências de sedimentos de águas profundas nas proximidades da costa da Mauritânia. Amostras de areia e lama subaquáticas, também conhecidas como o aporte de poeira do Saara, mostraram que, de fato, um Saara verde era possível. Quanto mais poeira é soprada do deserto para o fundo do oceano, mais seco é o clima na região. As amostras de sedimentos mostram que saía muito menos areia, apenas metade, do norte da África durante o período úmido, que tem a ver com os ciclos naturais da Terra. Normalmente, nosso planeta gira a uma inclinação de 23,5 graus, mas esse ângulo não é constante e muda com o tempo. A inclinação terrestre é responsável pela quantidade de luz solar que cada hemisfério recebe. Isso afeta várias funções do ecossistema no planeta. Durante a época do Saara Verde, a Terra recebia entre 4% e 8% mais luz solar do que hoje. Então, quando o planeta se inclinou há cerca de 20 mil anos, o hemisfério norte recebeu mais luz solar direta, o que afetou os níveis de umidade da região. À medida que esse hemisfério ficou mais quente, a atividade das monções foi afetada, mais especificamente a da África Ocidental. As monções são sistemas de vento que afetam o índice pluviométrico e os níveis de umidade de uma região. Como uma parte do globo fica mais quente, isso permite que mais ar suba e combina com o vento para atrair a umidade para a atmosfera.
Aos poucos, o norte da África também se tornou mais úmido, assim como o Saara, que tinha corpos d'água reais na região. À medida que a vegetação crescia, as plantas retinham a umidade melhor do que somente a areia pura. Há evidências de bacias naturais em todo o Saara e lagos tão grandes que poderiam abrigar todos os grandes lagos dos Estados Unidos. Arqueólogos descobriram evidências de sociedades prósperas no que agora são regiões áridas. Parece que as culturas antigas foram capazes de tirar o máximo proveito do período úmido africano. Segundo os pesquisadores, a população humana atingiu o pico no Saara cerca de 9.000 anos atrás. Há vestígios de lareiras, ferramentas de caça, anzóis e até montes de espinhas de peixe. Os registros mostram que houve mais de 230 períodos verdes ao longo de 8 milhões de anos. A radiação solar está sempre mudando devido aos ciclos orbitais naturais. É por isso que a Terra certamente verá outro momento do Saara verde. Pode ser daqui a milhares de anos, mas vai acontecer. Da mesma forma que o Saara fica verde, seca novamente. Basta uma inclinação axial significativa e alguns anos de reajuste. No entanto, outro fenômeno está chamando a atenção dos cientistas agora. Estudos recentes da National Science Foundation da Universidade de Maryland mostram que o Saara se expandiu 10% nos últimos 90 anos. Esse fenômeno também é chamado de desertificação, que significa literalmente terra fértil se transformando em um deserto. O do Saara avança agora para a região semiárida do Sahel. Em 1950, essa região abrigava 31 milhões de pessoas. Hoje, essa população é superior a 100 milhões de pessoas. Esse rápido crescimento populacional contribuiu em grande parte para a expansão do Saara. Os agricultores que antes eram nômades começaram a fixar moradia. O uso da terra ficou mais intenso, intensificando o enfraquecimento do solo. A demanda por alimentos causou uma supercultura da terra, então ela está ficando ainda mais seca agora. O estudo também mostra que os ciclos climáticos naturais podem afetar as chuvas no Saara e no Sahel. Os cientistas afirmam que todos os desertos oscilam, não apenas o do Saara. A fronteira de um deles pode se expandir no inverno seco e retrair durante o verão mais úmido. Ao sul do Saara fica a Bacia do Chade, um corpo de água natural que agora serve como um indicador da expansão dele. Ela está localizada na região onde o Saara avança para o sul. Samant Nigan, especialista atmosférico e oceânico da Universidade de Maryland, explica que as chuvas diminuíram bastante em toda a região. Assim, há menos água em toda a bacia, e até o Lago Chade está secando. Da mesma forma que o Saara, o deserto do Atacama, no Chile, considerado o mais seco do mundo, também está em expansão. Ele fica localizado ao norte da cidade de Santiago, e sua fronteira sul está se expandindo em direção à capital chilena. Como o clima está cada vez mais seco ali, Santiago corre o risco de se transformar em uma região árida ou semiárida. Os vales outrora férteis dos rios locais Choapa e Limari, que viveram da agricultura e pecuária por muitas gerações, estão perdendo suas receitas à medida que as terras chilenas estão se transformando em um deserto. Desde 2010, Santiago recebe apenas 1/3 de sua precipitação média. Fora da cidade, os agricultores estão cavando buracos em busca do ouro azul, ou simplesmente água. A situação aqui é muito semelhante à de Sahel. Então me diga, você ficou tão surpreso quanto eu ao descobrir o que está acontecendo na região do Saara? Fique à vontade para compartilhar conosco nos comentários abaixo. Sob o sol escaldante, entre as dunas de areia, em algum lugar do deserto do Saara, você está caminhando em busca de um tesouro antigo. Finalmente, encontra uma rocha estranha na areia. Ela é grande, parece um grande pedaço de carvão preto ou rocha, mas algo brilhante na superfície torna ela incomum. Essa descoberta única é a coisa mais antiga que já foi descoberta no nosso planeta. Essa rocha nasceu muito antes de a Terra surgir no espaço sideral. Esse meteorito incomum foi encontrado em 2020 em uma área remota do deserto do Saara. Os cientistas analisaram os isótopos de magnésio e alumínio na superfície da pedra e descobriram que a idade dela é de cerca de 4,5 bilhões de anos. No momento, essa é a amostra de magma do espaço mais antiga da história. Ela pertence a um pequeno protoplaneta que não teve tempo de se formar completamente. Isso aconteceu há muito tempo, quando nosso sistema solar estava se formando. Muitos asteroides enormes estavam flutuando pelo espaço. Alguns deles se formaram a partir de enormes corpos celestes que mais tarde se tornaram planetas. Os grandes planetas rochosos foram absorvendo os menores. A rocha fazia parte de um pequeno protoplaneta que tinha acabado de iniciar sua formação.
mas outro grande asteroide o destruiu. O planeta se despedaçou em bilhões de pedaços. Alguns deles se tornaram parte de outros planetas, outros voaram para fora do sistema solar, e um pedaço estava vagando no espaço até que nossa Terra se formou. Depois disso, ele atingiu a atmosfera do planeta e caiu no território hoje conhecido como Deserto do Saara. A rocha foi descoberta em 2020, mas a erosão de rochas extraterrestres mostra que ela poderia ter caído muito antes. Essa pedra pesa cerca de 30 quilos e tem vários pedaços de diferentes meteoritos no seu interior. Simplificando, é uma rocha vulcânica composta por lava. Ela esfriou, solidificou e cristalizou. É por isso que você percebeu o brilho. Os cientistas esperam que um estudo mais aprofundado da rocha ajude a aprender mais sobre o começo do nosso sistema solar. O maior asteroide descoberto nos Estados Unidos é o Willamette. Seu tamanho é de aproximadamente 8 metros quadrados e seu peso é superior a 15 toneladas. Isso é a metade do peso de um ônibus. Cabem várias pessoas na superfície desse objeto espacial. Mas o mais legal é que não é uma rocha como a maioria dos meteoritos que foram encontrados. O Willamette é feito de níquel e ferro. Este enorme pedaço de metal foi descoberto em 1906. Hoje em dia, a enorme rocha fica no Museu Americano de História Natural. O maior meteorito já encontrado é Roba. Ele está localizado na Namíbia e sua posição nunca foi mudada devido ao seu peso, 60 toneladas. Ele é mais pesado que um tanque. O próximo evento relacionado ao espaço ocorreu no dia 28 de fevereiro, no sudoeste da Inglaterra. Nesse dia, um clarão iluminou o céu e então houve um grande estrondo. Vários moradores abriram as portas de suas casas e notaram uma mancha escura de fuligem no gramado. Eles imediatamente adivinharam o que havia acontecido e relataram a descoberta à Rede Britânica de Observação de Meteoritos. Se você encontrar um meteorito, informe algum centro de pesquisa geológica ou espacial o mais rápido possível. Quanto mais tempo uma rocha espacial fica no solo, mais rápido ela perde seu valor. Chuva, poeira, neve, vento, sol escaldante. Todos esses fatores danificam a superfície do meteorito, tornando mais difícil estudar o objeto celeste. O meteorito encontrado na Inglaterra parece carvão, mas é muito mais macio e frágil. Provavelmente continha água congelada. A rocha é parte de um enorme asteroide que se espalhou pelo espaço quando nosso sistema solar ainda não estava totalmente formado. Foi encontrada uma combinação única de minerais dentro dela que pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre as origens do sistema solar e da vida na Terra. Agora estamos indo para a Alemanha, para a pequena cidade de Nordlingen. Um enorme meteorito antigo está escondido aqui. É muito difícil percebê-lo, a menos que você conheça o segredo dessa cidade. Você vai caminhando pelas ruelas aconchegantes e contemplando os prédios com uma bela arquitetura. Pode passar o dia inteiro lá e não encontrar nada que te remeta a um meteorito. Para resolver o mistério, é preciso sair da cidade. Então, você sobe um morro alto e vê que a cidade está localizada dentro de uma concavidade. Por muito tempo, os habitantes locais tiveram certeza de que a cidade ficava localizada na cratera de um vulcão extinto. Se você olhar para as casas de um certo ângulo, poderá notar um brilho incomum vindo delas. Em meados do século XX, um grupo de geólogos veio aqui e imediatamente declarou que a cratera não se parecia com uma cratera vulcânica. A cidade foi construída sobre uma enorme cratera deixada por um meteorito. O enorme corpo celeste caiu aqui há cerca de 15 milhões de anos. Ele era tão quente que as bolhas de carbono de dentro instantaneamente se transformaram em pequenos diamantes. Quando estavam construindo esta cidade, as pessoas não sabiam que estavam usando pedras caras, pois os diamantes quase não eram visíveis. Os habitantes locais nunca deram importância ao fato de que as paredes da cidade brilhavam de forma incomum ao sol. Agora, eles acreditam que esse lugar foi construído com diamantes que caíram do céu. Nossa próxima parada é no Reino Unido novamente. Dessa vez, as rochas são de origem terrestre. O famoso Stonehenge. Aqui, as pessoas fizeram círculos de pedras com uma determinada ordem. Todo mundo conhece esse monumento arqueológico, mas ninguém sabe ao certo o motivo de sua criação. Outra construção com rochas misteriosas foi descoberta a apenas 3 km de distância e se chama Superhang. Ele é maior, mais pesado e ocupa mais espaço. Cada pedra aqui tem 4,5 metros, o que é aproximadamente a altura de 2 andares. Antigamente, as pedras ficavam na vertical e formavam um enorme semicírculo, mas alguém as empurrou cerca de 4.500 anos atrás. É por isso que não foram descobertas por muito tempo. Os cientistas ainda não conseguiram resolver o mistério de Superhang, mas acreditam que as pedras verticais faziam parte de algum enorme monumento.
Algumas outras rochas incríveis estão localizadas no sul da Costa Rica. Existem algumas grandes do tamanho de um humano e outras menores do tamanho de bolas de boliche. E todas elas têm uma forma perfeitamente redonda. Essas gigantes esferas rochosas foram feitas por humanos. Devem ter levado anos polindo-as com ferramentas de pedra para obter a forma redonda perfeita. Essas bolas são incrivelmente pesadas e podem rolar facilmente como uma bola de basquete. Todas as rochas são de épocas diferentes. Algumas delas foram criadas cerca de 2.500 anos atrás. A maioria delas é feita de magma vulcânico derretido. Até agora, os cientistas não sabem para que propósito essas pedras eram usadas. Elas foram encontradas em diferentes partes da Costa Rica, perto de grandes cidades. É possível que civilizações antigas as tenham posicionado especificamente para mostrar a grandeza dos reis locais. Além disso, muitos especialistas acreditam que as rochas foram usadas como uma ferramenta para estudar astronomia. As pessoas que conheciam o propósito das rochas desapareceram e a história das pedras se perdeu junto com elas. Vamos terminar nossa jornada com a descoberta arqueológica mais legal. Você está caminhando pelo deserto do Peru, escalando uma pequena colina. Então, olha para baixo e percebe que a superfície dela é coberta por linhas estranhas. Você se afasta e vê um gato enorme lá. Esse tipo de desenho é chamado de geoglifo. Seu comprimento é de cerca de 35 metros, o que é cerca da metade do tamanho de um jato comercial da Boeing. Os arqueólogos encontraram o gato gigante em 2020 e descobriram que ele havia sido criado em algum momento entre 200 e 100 a.C. Esse enorme desenho faz parte de um misterioso grupo de diferentes imagens. Além do gato, existem outros animais, plantas e figuras fantásticas. Todas elas foram encontradas no deserto do Peru. O gatinho foi encontrado por acaso. Os arqueólogos não perceberam a princípio, pois a erosão natural na encosta quase apagou a silhueta. Você está caminhando ao longo de um deserto quente sob um sol escaldante. Seus suprimentos acabaram. Não há mais água. Você sonha com chuva, mas não há nuvens no céu. A cada passo, perde mais e mais força e cai. Então percebe um pequeno lago nas proximidades. Será água de verdade ou apenas uma miragem? Sem conseguir se levantar, rasteja até lá. A água está se aproximando a cada minuto, mas não porque você está se movendo em direção a ela. É ela que está vindo. Em poucos minutos, a área alagada aumenta. Agora você já está nela. Um pequeno lago se formou com 18 metros de profundidade, no local onde ficava uma parte desértica. Esse evento real aconteceu em 2014, no deserto da Tunísia. Ninguém sabe exatamente em que dia o lago apareceu, já que essa parte do sul da Tunísia é escassamente povoada. No início, os pastores que passavam viram o lago e não acreditaram em seus olhos. Nas horas seguintes, centenas de moradores locais foram correndo para lá. Eles começaram a nadar, pulando na água das rochas circundantes. Mas alguns dias depois, algo estranho aconteceu com o corpo de água. No início, ele tinha uma cor cristalina, azul turquesa, mas depois ficou verde escuro. As pessoas não deram importância a isso e continuaram nadando, mas não deveriam. Os cientistas e geólogos chegaram e anunciaram imediatamente que não era seguro nadar ali. A água verde lamacenta significa que o lago está estagnado. Não é refrescado, não é alimentado por nascentes subterrâneas. Agora, está cheio de algas e muitas bactérias nocivas que podem causar doenças graves. Descobriu-se também que essa região da Tunísia está cheia de enormes depósitos de fosfato, substância que pode se desintegrar e deixar vestígios radioativos. O lago pode ser cancerígeno, tóxico e perigoso para qualquer organismo vivo. Mas as pessoas não se preocuparam muito com isso. Elas andam no meio do deserto enquanto o sol aquece o ar a 40 graus. É improvável que a maioria se recuse a pular em uma água fria, apesar dos avisos dos cientistas. Até agora, ninguém sabe exatamente o motivo do surgimento do lago. Alguns pesquisadores acreditam que se formou por causa das fortes chuvas. Ele é cercado por rochas e está localizado dentro de um cânion. A água pode ter se acumulado após cada tempestade. Alguns geólogos acham que resultou de um terremoto. Uma pequena atividade sísmica provocou a ruptura da rocha terrestre acima do lençol freático. E através deste buraco toda a água espirrou. Se essa teoria estiver correta, então o lago pode ser puxado de volta para o subsolo por rachaduras. Isso é o mesmo que quando você puxa a tampa do ralo de drenagem em uma banheira cheia. Qualquer pequeno terremoto é como puxar um plugue para fora. Portanto, se estiver em um desses lugares, não nade em um lago radioativo. Vamos para a região do Caribe. Em uma das ilhas paradisíacas, em meio ao mar azul claro,
pode ser encontrado um lago único. É possível nem notá-lo imediatamente. Todo o território pode parecer uma enorme plataforma de concreto, mas o principal é não pisar em sua superfície. O Lago Pitt é cheio não de água, mas de asfalto líquido. É o maior depósito de asfalto do mundo. O vapor está vindo de todo o lago, pois está quente. A profundidade é de 75 metros. Um Boeing inteiro de passageiros poderia caber lá em uma posição vertical. O lago não é totalmente estudado, mas os cientistas acreditam que há uma falha profunda na crosta terrestre abaixo dele. Uma enorme quantidade de óleo escoa através dela, passa por vários compostos químicos e o transforma no asfalto. De acordo com estimativas aproximadas, há cerca de 10 milhões de toneladas de material quente dentro deste lugar. Teoricamente, nenhuma vida pode existir em tais condições, mas os cientistas descobriram uma colônia de micróbios. De alguma forma, essas criaturas aprenderam a sobreviver ali. Isso também sugere que a vida fora do nosso planeta pode existir. A maior lua de Saturno, Titã, tem muitos lagos de hidrocarbonetos na superfície. E se as formas mais simples de vida apareceram entre 1 milhão de toneladas de asfalto fundido aqui na Terra, então nada as impede de surgir em Titã. Vamos para a Indonésia, para a ilha de Java. Para ver o próximo fenômeno é preciso escalar um grande vulcão, que está coberto de grama e árvores, mas não parece estar dormindo. A fumaça está saindo da boca. Você sobe até o topo e vê um lago claro em vez de magma fervente. O céu azul se reflete em uma superfície azul turquesa brilhante, mas não tente pular lá. A água está cheia de ácido. O magma dentro dos vulcões vem das entranhas profundas da crosta terrestre. Este líquido incandescente consiste em muitos metais fundidos e compostos químicos, e o lago está repleto de partículas desses metais. Além disso, o vulcão emite gases de dióxido de enxofre. Quando combinados com metais, formam uma bela cor turquesa. À noite é ainda mais bonito. Em alguns locais, muito enxofre está concentrado. Esses acúmulos saem do lago e entram em contato com o ar. Quando isso acontece, tudo ao redor explode em uma chama azul brilhante. É seguro observar isso a uma certa distância, mas não chegue muito perto. Nas proximidades, na mesma ilha, há outro lago ácido, que também libera gases sulfurosos no ar, que são facilmente inflamados quando em contato com o oxigênio. E quando isso ocorre, explodem em uma chama elétrica azul brilhante. É difícil ver durante o dia. À noite, dá para observar esses flashes de longe. Nossa próxima localização é a Austrália. Você liga o drone bem acima da área florestal. Entre as florestas verdes densas, pode ver uma mancha rosa brilhante. É o nosso lago. Dessa vez, a bela cor rosa não impede de nadar. É possível relaxar aqui e tirar lindas fotos. O local atrai milhares de turistas, mas os cientistas só recentemente conseguiram descobrir o motivo da cor incomum. No fundo desse lago salgado em Melbourne, algas especiais crescem e secretam um pigmento vermelho. Em combinação com a luz solar, altas temperaturas e uma pequena quantidade de precipitação, a água fica rosa. Por sinal, a Austrália não é o único lugar com este fenômeno. Há lagos cor-de-rosa em todo o mundo. Você pode encontrá-los no Senegal, na Bolívia, no Quênia e em muitos outros países. A água desses lugares também é salgada e contém o pigmento vermelho de algas incomuns. Deixamos as praias quentes e voamos para o frio Canadá. Aqui, vemos um lago Abraham, congelado. Pisamos no gelo e notamos enormes bolhas congeladas lá dentro. Há milhares delas, e se assemelham a águas vivas. Isso é metano, uma substância altamente inflamável. A grama, as folhas, os pedaços das árvores e quaisquer substâncias orgânicas que caem ali se tornam alimento para muitas bactérias que emitem metano. Ao entrar em contato com a água congelada, ele se transforma em dezenas de milhares de bolas congeladas. Quando o gelo derrete, as bolhas estouram e chiam. Esse fenômeno também pode ser observado em algumas margens do Oceano Ártico. Lá, o tamanho das bolhas pode ser maior do que um balão. É uma visão bonita, mas não é segura, já que o metano se inflama em contato com o ar. Estamos no lugar mais frio da nossa jornada. É a Antártida, perto do deserto mais seco da Terra. Um lugar seco não significa que tenha que estar quente. É uma área com precipitação mínima. O deserto não é só areia e cactos, mas quase não possui nenhum ser vivo. Algumas áreas da Antártica atendem a esses dois critérios. No entanto, nesse deserto gelado, é possível notar um pequeno lago. A profundidade é de apenas alguns centímetros. Tecnicamente é um lago, mas o mais incrível é que permanece em uma forma líquida. A temperatura aqui cai para menos 50 graus. A água deveria estar congelada, mas isso não acontece. O Lago Dom Juan é um dos reservatórios mais salgados do planeta. A quantidade de sal não permite que a água congele.
Os cientistas estudam o local há mais de 60 anos, mas ainda não conseguiram descobrir o motivo do aparecimento da água.